O jornal é coisa de gente jovem, tá que nem rock. Eu já tinha uma parceria com o Beto Brandt desde os Matadores. Eu tenho 20 anos de amizade com o Beto. Ano passado nós comemoramos 20 anos que o Beto se aproximou de mim para tentar comprar os direitos de um conto que ele queria filmar. Ele não me conhecia. Então nós fizemos toda uma carreira juntos, eu como roteirista e tal, adaptando textos meus ou textos de outros autores, como no caso do Beto eu adaptei o Daniel Galera e adaptei o Sérgio Santana. Ajudei a adaptar, porque sempre foram trabalhos coletivos, evidentemente, né? Quando eu digo adaptei, que eu trabalhei na adaptação. Então, o caso do Eu Receberia, o Beto acompanhou a feitura do livro. Eu comecei a escrever o livro em 2002, escrevi até 2005, levei 3 anos para escrever. Eu tinha o título 2 anos antes. Em 2000 pensei nesse título, achei engraçado, Eu Receberia as piores notícias dos seus inimigos. Fiquei pensando o que é que significa isso. E anotei no meu caderno. 2 anos depois, quando eu comecei a escrever a história do fotógrafo que vai para o interior do Brasil, né, o Pará, e se apaixona por uma mulher com uma personalidade, com distúrbio de personalidade, digamos assim. Eu lembrei desse título na hora, falei, esse título. E aí eu comecei a trabalhar nisso, e o Beto frequentava a minha casa semanalmente. Uma vez por semana o Beto sentava em casa, naquele tempo eu trabalhava como freelancer. Esses anos, 2002, eu não tinha emprego regular. 2002, 2005 foi absolutamente, eu trabalhava, juntava uma grana e ficava um tempo escrevendo literatura. Tinha esse poder. Eu trabalhava como freelancer, então tranquilo. E o Beto ia na minha casa, então o Beto ouviu esse livro, viu e ouviu esse livro, porque eu lia para o Beto longos trechos. E ele sempre disse, eu vou fazer um filme. Então era um processo natural, não era que o Beto descobriu aquilo, nada disso. Eu, quando terminei o livro, já sabia que o livro ia virar filme. Evidentemente, quando eu escrevo literatura, eu não penso em cinema. Aliás, eu nunca penso em cinema a priori. Quando eu tenho uma ideia, eu penso, dá um conto, dá uma novela, dá um poema, dá um romance. Eu gosto de literatura. A literatura realmente é o que me interessa, é o que me dá prazer. O cinema eu faço roteiro, hoje eu sou um roteirista profissional. Mas eu gosto mesmo de literatura. Eu tenho um método de trabalho que não permite que eu conheça a história antes de escrever. Eu descubro a história à medida que eu vou escrevendo. Isso pode tornar o processo pedregoso, pode acontecer de abandonar um livro no meio, já aconteceu. Às vezes é mais rápido, às vezes é mais urgente. Eu escrevi o Cabeça Preta em 54 dias, porque era daquele jeito que precisava ser, porque se eu parasse eu ia perder a história. Parecia que era santo de terreiro, a história estava baixando, né? E eu comecei a anotar as coisas meio freneticamente e eu percebi, não posso fazer anotação. Eu comecei a escrever os capítulos e houve um momento em que eu escrevi um capítulo lá da frente. Escrevi o capítulo, sei lá, 17, eu estava no capítulo 13, eu escrevi o 17. E fui andando até encaixar. Então foi muito gostoso fazer dessa maneira, porque era um mergulho dentro. E o Eu Receberia foi parecido, eu fiquei 3 anos mergulhado no livro. Com um período eu tive um período que eu fiquei sem escrever, 6 meses nesse período, talvez, porque eu estava fazendo um outro texto. Eu entrei num outro texto, fui fazer um outro texto, um texto longo e tal, que tomou tempo. Fiz roteiro de cinema nesse meio tempo também. O roteiro era a época logo depois, era o Crime Delicado, depois o Cão Sem Dono. Além de escrever o roteiro, eu fui para o Pará, com o Beto e o Renato, 2 anos antes da filmagem. Nós fomos fazer as locações, ver os lugares. Então nós fizemos uma viagem de 17 dias de carro, a partir do Mato Grosso, norte do Mato Grosso. Nós fomos para o Pará e vimos todos os locais onde o Beto filmou, 2 anos depois. E aí acabou, porque a partir daí, em 2008, eu fui trabalhar, fazer roteiro de televisão. E aí o meu tempo diminuiu, a minha disponibilidade. Eu sempre fui ao set de filmagem do Beto. Dessa vez eu não consegui. Eu não visitei o único filme do Beto onde eu não estou no set. Não apareço no set, não apareço em making off. Não consegui por causa de trabalho, por causa de compromisso profissional. É aquela história, né? Você tem um preço a pagar pelas coisas que a gente faz. Então, no meu grau de envolvimento foi esse. Eu estive presente nas locações e trabalhei no roteiro. Nunca participo de escolha dele, né? O Beto é muito democrático, ele gosta de dividir as escolhas dele, e as escolhas dele são sempre surpreendentes. Haja vista que ele inventou o Paulo Miklos como ator no Invasor, né? Ninguém imaginava aquilo. Aquilo é uma invenção do Beto. E outras coisas mais que o Beto já fez. O Beto, por exemplo, quando escalou o Volney de Assis para fazer o Pistoleiro nos Matadores, eu lembro que eu fiquei chocado. Porque eu fui almoçar com o Beto e com o Volney era uma moça.
O Volney era mansinho, falava baixinho, educado, um gentleman. O Volney é uma doçura. E como que esse homem vai fazer aquele pistoleiro mal? Foi o Beto enlouqueceu. E na hora que eu vi o Volney em ação, no set, você fica bobo de ver a transformação. Então, essa coisa de atores que o Beto tem. O livro tem uma curiosidade, ele rendeu um outro filme, que é O Amor Segundo Bechamberg, que era um material que tinha no livro e eu tirei porque estava esfriando a história. Mas o Beto conheceu esse material porque dentro daquele processo de leitura eu li para ele nunca esqueceu aqui. Quando surgiu a oportunidade de fazer um seriado para a TV Cultura, ele lembrou daquilo e ele improvisou em cima daquilo, com o Gustavo Machado e com a Marina Previato. E depois ainda teria uma peça de teatro do livro. Eu e a Marília Toledo escrevemos a 4 mãos uma peça chamada Amor de Servidão, que ganhou para Michel de Dramaturgia. Então você veja, é um livro que me deixou muito feliz, né? Eu tenho muita felicidade. O livro é um livro que se prolongou, é um livro que vende até hoje, é um livro que sempre está em destaque em livrarias. Quer dizer, o livro me deixou muito feliz, eu fiquei muito feliz com os resultados do Eu Receberia. Teve algumas leituras fabulosas, assim, pessoas que leram o livro e fizeram leituras muito intrigantes para mim, que sou autor, porque eu sempre digo, quando alguém lê o livro, ensina para você o que você escreveu, né? Porque você não sabe direito. O autor em geral não sabe, se ele sabe muito, ele é meio farsante, eu acho meio fraude. Então eu sabia alguma coisa do livro, porque você nunca, eu não fico me perguntando quais são as razões pelas quais eu escrevo assim o assado. Por que o cara é um pastor evangélico? Pela mesma razão que o cara é um fotógrafo, é igual. Eu não tenho é na hora da escrita, você está escrevendo, você começa a fazer escolha. O Nina não foi um filme que foi visto com generosidade. Eu acho que hoje, a distância, o Heitor está fazendo o quarto filme do Heitor vai estrear. Eu tive o prazer de ser roteirista dos 2 primeiros, O Cheiro do Ralo, inclusive eu mostrei o livro para ele, né? Eu conheci o trabalho do Lourenço, mostrei para o Heitor, nós fizemos O Cheiro do Ralo. Mas o Nina eu acho que foi um filme que de certa maneira foi injustiçado. Eu acho que ele foi visto com má vontade. Eu acho que ele é original no universo que ele aborda. Eu já ouvi testemunhos incríveis de uma certa geração que havia aqui na época. Então o Heitor é importante porque ele fez uma leitura de geração, é um dos filmes, e não significa que o filme vai ficar datado, absolutamente. Até porque ele está escorado numa outra coisa que é o Crime e Castigo, que é onde a gente se inspirou. Não é uma adaptação do Crime e Castigo, evidentemente, porque nunca quisemos que fosse assim, nem o Heitor quis, nem eu faria. Eu não ia adaptar Crime e Castigo no Brasil, né? Não tem um senso de ridículo. Né? Então nós nos inspiramos no Crime e Castigo, naquela atmosfera de culpa, sem possibilidade de expiação que tem no livro do Dostoiévski. E fizemos, e o Heitor fez essa incursão pelo universo Kluber, né? Podemos chamar assim, acho que aquele pessoal era Kluber, né? E eu adoro porque tem coisas ali impagáveis, a começar pela Miriam Muniz. É o último filme da Miriam, a Miriam é espetacular. O Heitor tem esse olhar, é uma coisa estética, né? De olhar e iluminar São Paulo esteticamente. A própria Guta Stress, o elenco está muito bom. O elenco como tudo, imagina, tem pontas luxuosíssimas do Celton, tem ponta do Lázaro Ramos, do Matheus, do Wagner Moura, que faz o Cego espetacular. Eu me lembro que o Heitor chegou a cogitar filmar com cego de verdade. A gente chegou a conversar aqui no Instituto de Cegos que tem aqui perto, porque o Heitor tensionário. E eu me lembro que nós tivemos a preocupação de escrever a cena considerando que o ator seria cego de verdade. Então a gente tinha... E depois ele acabou realizando com o Wagner, que é espetacular. O Wagner, assim, desculpa, o Wagner parece que é um cego, né? Porque o Wagner é ator. O que aconteceu foi o seguinte, tudo é assim, né? Você tem que compreender a coisa à luz do processo de criação. Eu estava escrevendo, eu não sabia nada sobre o livro, não sabia se... Eu achava que a Lavínia estava morta. Nos primeiros capítulos, quando ele se refere a ela, é sempre de uma forma no passado, tal, com uma perda. E eu não sabia exatamente o que tinha acontecido com ela, eu só descobri no último capítulo. Quando eu fui escrever o último capítulo, eu entendi o que tinha acontecido com ela. Então é um processo muito bom, porque você também é seu leitor. Você é seu primeiro leitor. Nessa medida, quando eu começo a escrever o livro e sei que é um fotógrafo que está narrando uma história e ouvindo outras histórias numa pensão, numa cidade, eu lembrei de cidades de garimpo que eu tinha visitado como repórter na década de 80. E eu fiquei, sobretudo, mas gozado. Porque o garimpo que eu criei não existe, evidentemente, ele é um garimpo fictício, tanto que eu não dou o nome. Mas a inspiração veio de Marabá. Depois eu conheci o outro lado, aqui nessa viagem de locação que a gente fez, eu entrei pela Transgarimpeira, eu conheci cidades como Castelo dos Sonhos, cidades incríveis ali do garimpo. Mas eu pensei nisso porque eu tinha passado por lá como repórter, e aí eu recriei
uma cidade de garimpo. Eu cheguei aí para o Pará, perto do final do livro, para dar uma olhada, desisti, não fui olhar nada, não sou repórter, sou escritor. Né? E foi assim, a escolha foi aleatória, tão aleatória quanto a criação e características dos personagens. Eu nunca tive um interesse muito grande por fotografar. Eu fiz algumas experiências com Polaroid e tal, mas era muito caseiro, muito doméstico. Eu não fui além disso. Era a minha curiosidade quando eu estava criando um personagem que era um fotógrafo. Tanto que a minha Polaroid, e minha mãe que acabou o filme, eu aposentei. Nunca mais fotografei. Foi especulação, porque você começa a fazer algumas coisas. E eu gostei da experiência, porque a Polaroid é muito curiosa, né? Você obtém um resultado ali na hora. Imagine que não tinha câmera digital. Ou se tinha, era muito incipiente. Todo mundo trabalhava com câmera manual. Eu gostava da coisa do laboratório, né? Porque eu aprendi. Então o Calbi tem um laboratório dentro de casa e tal. Eu curti muito, porque eu gosto de fotógrafo. Sempre tem fotógrafo perto de mim. Eu gosto de... Porque eu sempre fui... um dos fotógrafos que me interessava na época do livro é o Miguel Rio Branco. O Miguel tem um trabalho narrativo, eu diria, que me interessava muito. Porque são fotos que têm histórias. Eu sempre gosto de histórias. Eu vou ao teatro para que seja contada uma história. Eu vou a exposições de quadro que me contam histórias. Eu sou o cara da história, da trama. Tanto que eu gosto de criar trama. Eu sou o cara que... O meu fascínio é pegar o engenho da trama. Falar, sai isso, acontece aquilo. Isso me agrada muito. Daí eu escrever no escuro. Escrevendo, vou contando para mim e vou avançando. Então os fotógrafos eram interesse para mim narrativo. E o Miguel Rio Branco, um craque, né? Ele é um dos maiores. Mas tinha outros, tinha vários fotógrafos que eu cito no livro, inclusive. Enfim. Eu vejo tudo, né? Mas hoje menos, né? Hoje menos porque tem muita coisa ruim, né? Tem muita coisa abertamente ruim. O cinema hoje ele está interessado numa outra coisa. Ir ao cinema mudou em relação ao tempo que eu comecei a ir ao cinema. A razão pela qual você vai ao cinema hoje mudou. Eu fui numa sala, o dia que tinha garçom dentro da sala servindo vinho aqui no Shopping Paulista. Eu disse, esse filme é apenas mais uma coisa dentro da sala. E eu não. Eu ia ao cinema para ver o filme. Então eu acompanhei todo mundo. Você vai olhar, eu tenho uma parafernália de DVD, porque eu gosto muito de cinema. Eu gosto muito de rever filmes, na verdade. Eu fico revendo toda a crônica dos anos 70, tal, que foi o período que eu mais vi cinema. Tal. Mas eu gosto, começando pelo Kubrick, né? Eu acho que o maior de todos. Sempre dá para rever. Bergman, dos grandes, né? O Antonioni, o Bertolucci é um dos meus favoritos, dos europeus. O Marco Bellocchio é um cineasta que eu gosto muito, tem boa parte da obra dele, mesmo aquelas coisas mais incompreendidas dele. Os contemporâneos eu gosto de cara. Eu gosto do Gaspar Noé, por exemplo, apesar de todo mundo torcer o nariz para ele por causa de uma certa crueza nos filmes, né? Aquele irreversível. E o novo, que nem veio para cá, que é o Enter the Void, que eu gostei muito. Eu acho que o Gaspar Noé é um pensador de cinema. Ele tenta pensar forma e conteúdo, e isso é uma coisa que merece respeito. O cinema é manipulação, né? Apesar de alguns críticos aí dizerem, se estranharem com essa coisa, cinema é manipulação. O cinema é manipulação. O cinema precisa da sua atenção, não da sua imaginação, né? A literatura precisa da sua imaginação. Eu gosto, por exemplo, do francês chamado Bruno Dumont, que é outro cara estranho também. Tem já uma filmografia extensa, né? O Bruno Dumont, quando ele surgiu, eu disse, esse cara não vai fazer mais do que 2 filmes. Ele fez aqui A Vida de Jesus, depois ele fez A Humanidade, e aí veio fazendo, eu fui acompanhando a carreira. Eu conheci o Bruno Dumont na Holanda, e ele está fazendo, eu vi o filme dele que eu nem lembro o nome, Hedwig, o último filme dele que eu vi que passou aqui ano passado. Quer dizer, então, o Bruno Dumont está sendo exibido, é um cara que me interessa muito. O Michael Haneke, o austríaco, para mim é um cineasta também que me leva ao cinema. Se eu souber que entra um filme dele em cartaz, eu paro. Eu adoro os irmãos Coen, de um modo geral, acho um puta cinema inteligente, me divirto muito com eles. Eu gosto do... Você está vendo? Bem variado. Eu gosto do Paul Thomas Anderson. É curioso, porque o filme dele que eu gosto mesmo é o Bug Nights. Eu vejo sempre, revejo sempre. Você põe o DVD, mostrar para alguém, vem alguém que fala, você não conhece, vamos ver. Porque tem essa coisa que eu digo, que é a paixão pelo cinema, é expressa em cada fotograma por ele, você vê que ele é um cara cinéfilo. E ele tem o que dizer, ele tem esse humor típico dele, é um humor muito sofisticado, né? O Scorsese antigo tem todo. Porra, bicho, um cara que adora cinema e também está claro nele. Será que eu esqueci alguém óbvio? Vejo o Tarantino sem grandes... Acho que o Tarantino tem momentos muito bons e momentos absolutamente inconsequentes que não me interessam. Tem uma coragem no Lynch,
né? Que eu acho absurda. E detalhe, ele me convence como cinema. É isso que eu estou vendo, por exemplo, eu vou ver aquele filme Estrada Perdida, que todo mundo ficou pirado com aquilo, e eu adoro certas coisas que tem ali. A cena do, como é que chama aquele ator? Do telefone que eles fazem, a cena do Bill Pullman, ele está tocando numa festa e vem, aproxima-se dele um ator que eu esqueci o nome dele, maquiado, né? E ele dá o telefone para o Bill Pullman falar com ele na casa dele. Uma cena maluca, uma cena perturbadora, na verdade. Então, ele consegue isso ali, ele consegue umas coisas. Mas ele tem os excessos dele. Twin Peaks não, Twin Peaks eu acho muito bacana. Twin Peaks é uma lição sobre minisséries, né? Que delícia que foi aquilo. Aí tem os diretores brasileiros. Os meus contemporâneos todos, eu assisto os filmes. Eu digo que se eu não trabalhasse com o Beto Branco, certamente eu acompanharia o cinema dele, porque o Beto tem uma inquietação com o cinema que me interessa. O Cláudio Assis, todo mundo, né? Não tem uma preferência, assim. Eu acho que tem o Belmonte, que é um cineasta variado, né? Um cineasta que cada filme dele tem um tipo de proposta, né? Me interessa muito, eu acho que o Lírio Ferreira, o cinema pernambucano eu gosto muito. Não tem essa coisa assim, eu acho que tento ver tudo. O Fernando Meirelles, o Walter Salles, evidentemente, né? Eu acho que são diretores de porte, né? O Carinho é um diretor, o Carinho é um diretor sensível, um diretor que está curioso, né? O Carinho me parece fazer no cinema o que o Chico Buarque faz na música, que é entender um pouco a alma feminina. Os filmes do Carinho são fêmeas, são filmes femininos. É muito curioso porque, imagine, Madame Satã é um filme, digamos, de macho, né? É um homossexual macho, digamos assim, mas no entanto é um filme que tem um olhar feminino. Predomina ali uma coisa delicada, uma delicadeza, que está maravilhosamente bem resolvida no Celso Feli, que é bonito de cabo a rabo, né? Então, pô, eu tenho prazer, Babenco, eu tenho prazer de estar, eu não vou ficar citando porque vai ser injusto, eu vou esquecer amigos, é ruim. A moçada nova que está aí, que tudo, o processo é muito rápido para você ter gravação, né? O Esmir Filho, o Matheus Souza, enfim, todo mundo que faz cinema e que consegue chegar na tela, né? Porque senão a gente fica só vendo em pré-estreia, né? Tem um cinema de muito, eu acho assim, muito consistente sendo feito, variado, ele é multifacetado, você não consegue, eu acho assim, quando a gente fala cinema brasileiro, cinema feito no Brasil, mas não tem uma marca como não existe uma marca no cinema argentino, existe no cinema argentino, evidentemente, mas não é, o Brasil não tem esse traço comum, seja estético, seja, existe um discurso caótico de vozes diferentes, que de certa maneira, o que é isso? É o próprio país. Estou fazendo um seriado novo para a televisão com o Fernando Bonassi, escrevendo ainda, estamos desenvolvendo uma sinopse, ainda está bem no começo, para o ano que vem. É também um policial, ambientado no Rio de Janeiro de hoje, mas a gente ainda não tem claras todas as possibilidades do negócio, ainda está trabalhando diariamente, pesado, escrevendo, descobrindo, né, que é o momento da descoberta, de definição do que vai ser esse personagem e do que vão ser as histórias. Porque depois você divide aquilo, escrever episódios, daí não tem, é trampo, aí é braço. Hoje é o lado, digamos assim, da definição. Estamos vivendo essa fase. Em paralelo, eu estou tentando terminar o meu livro novo, chamado Como se o Mundo Fosse um Bom Lugar. Eu tenho a pretensão, hoje, março de 2012, de publicar ele no final do ano. Entregar para a editora ali por agosto, setembro, terminar uma versão em agosto. É um romance ambiental. Eu voltei a São Paulo, que era uma coisa que eu queria. Voltei a falar de São Paulo. São Paulo aparece ao fundo da história alguns lugares curiosos, o Canindé, a própria Vila Mariana, onde eu vivi nos últimos quase 30 anos aqui. Então é uma história, é difícil de definir o que é uma história, eu acho que é uma história contemporânea, uma história que tem essa coisa do amor, né, da patologia amorosa, né, que me interessa mais do que propriamente o amor. Amor eu não sei escrever. Acho que é uma história bacana de ser contada, é o que eu estou tentando fazer e eu espero no final do ano que isso aí esteja na praça.